Capítulo 11. Tsarskoye Selo, sudeste de Petrogrado, Rússia. Fim do ano de 1916 d.C., início de 1917 d.C. Quando Minnie perguntou a Anastácia o que ela desejava saber, sem estipular limites ou assuntos, chamando-a de mocinha e assegurando o direito da neta de estar informada, foi como se um jarro com água fresca fosse posto diante dela. As respostas finalmente encontradas seriam como beber goles daquela água, e a garota estava muito sedenta. Queria saber do Domingo Sangrento primeiro. Sentada diante de Minnie, sua avó estava ansiosa. Papa não teria mandado matar pessoas a sangue frio. Não era uma passeata pacífica em São Petersburgo, liderada por um padre? Indagou. Conforme sua babushka falava, ficou claro que Gapon não era exatamente padre ortodoxo. Ele tinha feito carreira como membro da Okhrana, a polícia secreta. Depois tornou-se chefe de um sindicato em São Petersburgo, criado no ano anterior, 1904. O sindicato chamava-se Assembleia de Operários Russos de Fábricas e Moinhos, disse Babushka. Esse, assim como diversos outros sindicatos, tinha autorização legal de Plev para funcionar. Plev? Ah, sim, Plev era ministro do interior, trabalhava como chefe da polícia, era responsável pela Okhrana. Ele se esforçou em destruir vários grupos terroristas, dentre eles a Narodia Volia. Mas quando Plev não fez esforço nenhum para evitar uma onda terrível de violência antijudaica em 1903 e ainda foi tido pelos judeus como cúmplice dos Kishinev Pogrom, o Partido Revolucionário Socialista se organizou para matá-lo. Ele sobreviveu a 3 atentados, mas enfim, morto por uma bomba jogada dentro da carruagem. Anastácia ouvia. Enfim, a criação de sindicatos foi uma tentativa prática de drenar as queixas e petições dos trabalhadores para um lugar só e escutá-las. Talvez fosse o caminho para diminuir o descontentamento econômico. Mas Gapon foi além. Ele se irritou com a demissão de 4 pessoas de uma fábrica, uns tais que faziam parte do sindicato da fábrica de ferro Putilov, também em São Petersburgo. Gapon encasquetou com aquilo. Queria uma ação industrial e fez muito barulho. Em poucos dias, mais de 100.000 trabalhadores de Petersburgo entravam em greve. Gapon também fez circular uma petição falando das condições de trabalho e todos os problemas que enfrentavam. Mais de 150.000 pessoas assinaram o documento pedindo mudanças. Até aí tudo bem, não é? Mais ou menos. É importante ouvir o povo quando pleiteiam o que é aceitável e quando o fazem de maneira civilizada. As greves criminosas, dezenas de milhares de arruaceiros pela cidade, fazendo passeatas e manifestações e se atracando com a polícia. Não é de hoje, isso vem desde 1870. Greves sobre greves. Ah, minha neta, eu presenciei muitas delas e posso dizer, não há outro jeito. Greves precisam ser reprimidas severamente. A garota ouvia, mas a voz de Monsieur Gilead se sobressaiu por um instante.
Anastácia Nikolaevna, quando há uma monarquia, sempre há certo perigo. É o desassossego de sempre. Já tivemos os mesmos problemas dezenas de vezes. A autocracia não pode correr nenhum risco, Minnie disse. O czar deve ouvir e ajudar o povo. Isso é justo, mas jamais será ameaçado por ele. No comecinho de 1905, Gapon se juntou a outros líderes sindicais e organizou uma passeata. O povo viria marchando de diversos pontos da cidade e convergeria junto ao Palácio de Inverno para entregar a petição ao seu pai. Gapon liderava a marcha final, quando todo o povo se reuniu. Eram milhares. Bastaria 1 ou 2 armados, perto o suficiente do seu pai para... Anastácia assentiu. Sim. O povo nunca fica contente. É impossível satisfazer a todos. O czar Alexander II, pai do meu falecido marido, seu bisavô, foi morto por uma bomba quando vinha do Palácio de Inverno após uma parada militar. Levaram-no para casa e as pernas dele estavam destruídas. Ele morreu algumas horas depois do atentado. O povo chamava de Alexander III, o Libertador. Sabia disso? Porque sua reforma mais importante foi a emancipação dos servos. Para muitos ele foi o libertador, para outros o enganador. Porque não houve terra para todos os servos. Era uma questão matemática e não culpa do imperador. Mas as pessoas não entendem. Elas saem do campo, migram para as grandes cidades. Ao enterrar um sistema escravocrata, seu bisavô se viu diante de problemas gigantescos. Moradia, saneamento, emprego, escolas, alimentação e tudo mais para toda aquela gente que chegava de uma vez. Era impossível resolver tão depressa como gostaríamos. Ou você acha que desejamos famílias inteiras morrendo de fome, pessoas trabalhando em condições desumanas, vindo bater em nossa porta aos milhares? É claro que não. Mas essa foi a solução do povo. Uma bomba, arrematou Minnie. O mesmo povo que matou o meu sogro me recebeu dizendo que eu era uma verdadeira imperatriz. Já do seu avô não gostavam tanto. Ele era o filho daquele que foi assassinado, melhor dizendo, abatido, após tentar fazer o bem. Para Alexander e para mim, a mudança foi muito triste e repentina. Acabaram-se nossos tempos tranquilos e de felicidade. Foi assim, um instante, e tudo muda. O silêncio reinou por um momento. Anastácia conhecia a história, mas ouvi-la direto da boca de sua babushka trouxe outro peso. Entendo, babushka. Talvez devêssemos criar um modo melhor de assegurar que as pessoas não foram esquecidas. Veja agora o seu pai, continuou Minnie, um dos autocratas que mais implementou projetos para o povo, inclusive melhor educação para as crianças. O povo está satisfeito? É claro que não. Então, é por isso que a licença poética dada ao povo para suas balbúrdias termina quando dizemos que termina. Foi isso que aconteceu no Domingo Sangrento? Dispersar as pessoas e matá-las? Eu escutei que os trabalhadores não estavam tentando derrubar o czar. Escutou? Onde? Inquiriu Minnie, embora soubesse a resposta. Ah, babushka, por aí. Todos falam. Disseram que os trabalhadores acreditavam que meu pai não sabia realmente de sua situação precária. Culpavam os ministros, os funcionários do governador, mas não o czar. Não creio. Senão, o desfecho seria outro. Eles teriam parado a marcha quando foram instados a parar. Teriam obedecido às ordens nos postos de controle,
carregar estandartes da igreja e ícones, chegar cantando e rezando até as portas do palácio de inverno, não elimina a chance de perigo. Basta uma meia dúzia de pessoas mal intencionadas no meio do grupo. Minnie bebeu um gole de seu chá. Os espiões da Okhana já tinham informado seu pai sobre Gapon, um líder sindical com um oratório incrível que fez multiplicarem-se os membros engajados. Como ratos, os protestos de Gapon foram pacíficos, admitiu Minnie. Mesmo assim, chegaram mais tropas a Petersburgo naqueles dias, para o caso de algo sair do controle. Uma passeata de grevistas, pacífica ou não, exige precauções. Já no sábado, a Guarda Imperial e os cossacos estavam posicionados junto ao regimento de infantaria que chegaram. Tínhamos em torno de 10.000 homens para assegurar nossa segurança, posicionados no entorno do Palácio de Inverno e dentro também. Esperávamos por mais de 150.000 grevistas. Todas as áreas públicas foram fechadas no sábado. Não havia eletricidade e nem jornal. Mesmo assim, o ano estava começando. A temporada social, idem. Nick compareceu à cerimônia da bênção das águas no rio Nieva, congelado. De repente, uma salva de canhões veio da fortaleza de Pedro e Paulo e estilhaçou parte das janelas do palácio. Tiros reais. Ninguém se feriu. Aparentemente foi um acidente e a maior parte da família reunida queria que Nick permanecesse em Petersburgo como de costume. Mas o serviço de inteligência não permitiu. Ainda naquela noite e em segredo, seu pai retornou a Tsarskoye Selo. Uma reunião de gabinete concluiu que a polícia deveria divulgar a ausência dele no Palácio de Inverno. Assim, talvez, os trabalhadores abandonassem os planos para a marcha de domingo. Se Gapon e os líderes ficaram sabendo, não sei. Se sim, era uma oportunidade para pensar em outra abordagem. Fosse como fosse, a marcha aconteceu e a multidão surgiu. Acho que não sabiam de nada, esperavam encontrar Nick, esperavam ser recebidos. A marcha realmente não tinha caráter revolucionário nem rebelde. Eles só queriam entregar pacificamente as petições escritas para meu pai? Até onde eu sei, era pacífica, sim. Tanto é que policiais comuns, não pertencentes à Guarda Imperial, começaram a saudar as bandeiras e retratos religiosos de Nick, trazidos aos montes. E alguns até se juntaram à procissão. Já nossos oficiais do exército, ao contrário, tentavam dispersar a multidão. De modo pacífico também, dizendo que prosseguissem em grupos menores. Mas eles não obedeceram, como já disse. Os postos de controle do palácio começaram a dar ordens claras às multidões para que recuassem. Mas elas não paravam, sempre com a cantoria e as preces. Fomos tolerantes ao máximo, Nádia. Imagine Mirsky entrando em pânico. Ele realmente não esperava que o povo chegasse tão perto, ignorando todas as ordens. Deveria ter mandado os cossacos à frente, pois são aterrorizantes com aquelas chibatadas violentas, mas raramente matam alguém. Enfim, o tio Vladimir, que comandava a guarda do Palácio de Inverno na época, resolveu deixar Mirsky de lado e agir por conta própria. Só que ele não estava acostumado a controlar multidões. As tropas abriram fogo e a cavalaria investiu contra a multidão. Centenas morreram, milhares se feriram. É impossível saber quanto. Primeiro, a multidão caiu de joelhos, afundando na neve.
Depois deitou-se à medida que pessoas eram atingidas. Outros foram pisoteados na confusão por pessoas e por cavalos. O sangue tingiu tudo, misturado com neve e lama. A fumaça subiu espessa e havia mulheres e crianças. O semblante de Minnie se toldou com uma sombra. Foi horrível. No entender de todos, seu czar, seu paizinho, estava lançando tiros e soldados contra eles. Pareceu um ato de traição e brutalidade desmedidas. Isso parece que mudou a mentalidade do povo russo de um jeito irremediável. E meu pai? Infelizmente, a autocracia é obrigada a usar força bruta muitas vezes. Ah, meu pobre Nick. Ele sempre foi bom. Os outros é que o enfiam em enrascadas. Os camponeses, os operários e os trabalhadores que amavam meu filho, que o chamavam de paizinho, agora não confiavam mais nele. Meu filho era o guardião do povo, lamentou a babushka. Mas as massas que depositavam sua fé nele ficaram com o coração duro. Nick até esperou bastante em tomar atitudes drásticas. Se não me engano, as execuções começaram em outubro de 1905. Em 6 meses, fuzilamos ou enforcamos 15.000 camponeses e trabalhadores. 45.000 foram enviados para o exílio, os feridos incontáveis. A Duma foi a tentativa de seu pai para apaziguar a situação. Anastácia abaixou a cabeça por um instante. Minnie falou com voz branda. Então saiba que naquele domingo amaldiçoado, não foi seu pai que deu a ordem de investir contra o povo. Não, Nácia. Nick nem estava lá. Se estivesse, poderia ser diferente. Mandaria um representante até os líderes da passeata, até Gapon, se fosse necessário. Os alto-falantes teriam acalmado o povo e meu filho poderia ter falado por meio deles à multidão. A culpa recaiu sobre ele. Aquele massacre foi creditado ao czar. Minnie viu que seu chá já estava frio e não o tomou. Quando Nick voltou a São Petersburgo, tudo estava diferente. Ele era obrigado a oscilar entre concessões e repressão. Mirsky propunha reformas radicais, mas foi ignorado. Não podemos ir nem tanto à terra e nem tanto ao mar. Um meio termo é melhor. Mas acho que não chegamos de fato a um meio termo, babushka, constatou Anastácia. Bem, fazemos o que podemos. A desordem em Petersburgo foi catastrófica. Depois do massacre, tudo foi saqueado. Outras greves se espalharam por todo o país. Moscou, Riga, Varsóvia, Vilna, Kovno, o Báltico e outros. Não sabia ao certo, mas ao menos 400.000 pessoas estiveram envolvidas nessas paralisações só no mês de janeiro de 1905. Até os camponeses que ainda viviam no campo se revoltaram. O Domingo Sangrento gerou uma verdadeira revolução naquele ano. É por isso que nunca vamos ao Palácio de Inverno? Ponderou Anastácia baixinho. Foi assim que perdemos também o tio Sergei, grão-príncipe e governador de Moscou. Infelizmente, acho que a tragédia de Kodinka ainda estava muito fresca na mente do povo e dos revolucionários. Aproveitaram o momento para exercer sua vingança. Depois do assassinato do tio Sergei, nossa família seguiu imediatamente para Tsarskoye Selo. Ficamos praticamente sitiados. Nick proibiu saídas, mesmo para a igreja. E assim foi aquele ano. Além das greves e confrontos, todos os partidos políticos, revolucionários, do menor ao maior,
passaram a caçar e assassinar oficiais da coroa. Perdemos mais de 1000. Isso porque Lev já tinha sido morto em 1904. Era chocante. Anastácia nem se aventurou a perguntar sobre Kodinka, que tinha anotado no caderninho. Menos ainda sobre pogroms antissemitas, já que sua avó havia mencionado antes. Em Kishinev, que estava ligado ao assassinato do ministro do interior. Menos de um mês após o Domingo Sangrento, Sergei foi alvo de uma bomba lançada para dentro de uma carruagem por um homem posicionado no caminho que passava pelo Kremlin. Praticamente nada sobrou dela, menos ainda do tio Sergei. Meu Deus, minha mãe não contou nada. Por isso tia ela se tornou freira? Sim. Foi um horror. Logo após o atentado, ela, irmã de Alex, chegou correndo vinda do palácio, ajoelhada na neve, no meio dos destroços e do sangue espalhado. Juntava pedaços do marido. No dia seguinte foi à prisão e perdoou o assassino. O tom da babushka revelava o que achava do assunto. Um absurdo completo. Mas ela não suportou a dor. Logo ingressou num convento e tornou-se freira. Um pouco mais tarde, fundou a própria ordem religiosa. Anastácia balançou a cabeça de leve, entristecida com o relato. E Gapon? Gapon rapidamente deixou a Rússia quando voltou, justo em outubro de 1905. Contou-se que foi assassinado. 1916. Naquele ano, minha família deu seu último suspiro de normalidade e alegria. Na época, ninguém suspeitava de nada. Eu, pelo menos, não. De que visita oficial do príncipe Charles da Romênia, junto com seus pais, seria realmente nosso último compromisso como família imperial. A Romênia, enfim, entrara na Grande Guerra ao lado da Rússia. E minha mãe resolveu não se deixar abater, mesmo sabendo que Papa ficaria fora por mais tempo, e isso incluiria Alyosha, muitas vezes. Até quando? Essa era a pergunta. Quem podia prever o que seria? Mesmo assim, Mama resolveu mandar preparar um jantar formal com tudo o que tinha direito, em homenagem ao príncipe, sua família e os membros da comitiva real, aproveitando a ocasião. Faria a apresentação formal da minha irmã Maria à corte. Também não era segredo que esperavam uma aproximação entre Olha e o príncipe. Mashenka estava um pouco acima do peso nessa época e se sentia um pouco desajeitada nos vestidos de baile, mas nenhum assentava direito. Mas ela acabava rindo de sua desgraça ao olhar-se no espelho. Imagine só eu aparecendo assim. Dei risada também. Sim, com esse você pode aparecer. Não arrumará pretendente, falou Ania bem-humorada, brincando com a irmã. Mas todos os prováveis pretendentes já viram a foto da Masha ou a conhecem pessoalmente. Bem, ninguém a viu nesse vestido, comentou Olha, revirando os olhos. Estamos todas no salão de baile vazio. Montes de biombos foram trazidos e nos acomodamos em sofás e poltronas. Há vários espelhos, de modo que podemos nos ver de todos os ângulos. Maria se virou de um lado e outro, e então se pôs a mirar a parte de trás do vestido. De repente caiu na gargalhada sem conseguir se conter. Eram botões que não fechavam direito. A cintura apertada demais, um caimento que deixava a desejar. Oh, que lástima, disse Masha,
por fim enxugando as lágrimas de riso. Esse tinha uma cor tão linda. Não se preocupe, é ainda uma gordura de criança, falou Ania Virubova, que ajudava a modista e as costureiras nas provas dos vestidos. Você logo vai perdê-la, quando terminar de crescer. Se deixar de comer bolinhos, respondi. Nátia, agora você está sendo maldosa, reclamaram Virubova e Olha. Mas Tatiana riu. E as outras também. Masha, inclusive. Ela sabe que está engordando um pouquinho. É impressionante como minha irmã vem crescendo absurdamente nos últimos meses. Além de provar os vestidos, nos divertíamos dançando uma com a outra, falando alto e rindo sem parar. Era uma tarde muito bonita, iluminada, e o sol passava do alto das grandes janelas, traçando faixas no assoalho. Masha, virando-se, gritou para mim: vai ser meio difícil que consigamos usar o mesmo modelo dessa vez, Nátia. Ela teve que gritar, pois eu ensaiava belos movimentos de valsa vienense, rodando pelo salão, e estava do outro lado. Oh, parei de girar e voltei correndo. Comecei a revirar os cabideiros cheios de vestidos. Talvez eu possa escolher um outro, um parecido ao que te servir. Somos o pequeno par. Eu e Mashenka. Temos que combinar nossas roupas. Vi que Ania saiu de trás do biombo, já com o vestido marcado para os ajustes. O de Olha era quase igual. Mudava só o tipo de bordado. As duas formam o grande par. Adoram usar variantes do mesmo traje. Vamos tirar isso já, aperteou Isa Boexoven, bem prática, que vinha entrando e olhava fixo para Masha. Viera participar do chá e ver a prova dos vestidos. Minha mãe fez um gesto para a costureira concordando, enquanto Isa se serve no samovar de prata, com detalhes em dourado e verde. Presente de papa. Nós observamos Masha erguer os braços e a modista puxar com certa dificuldade o vestido pela sua cabeça. Opa, fez Masha. A cava inteira se rasgou. Bem, não se preocupe, querida. Afinal, é uma ocasião decidida de última hora. Tudo vai dar certo, diz Mama. Ah, tudo bem. Uma das costureiras descartou o vestido na pilha que se formava sobre as mesas. Não havia tempo para mandar fazer trajes novos, sob medida. Eu achei ótimo, porque o designer de alta costura de minha mãe me fez ficar parada na mesma posição por tanto tempo e quase nunca me deixa decidir nada. Nesse jantar, vamos nos virar com vestidos mais antigos. E como nenhuma de nós tem muitos vestidos de baile, a modista irá adaptar um dos nossos vestidos de corte. Não imaginávamos que Masha não conseguiria entrar em nenhum que fosse adequado. Maria é muito bonita. Vai ficar bem com qualquer coisa que sirva, falou Ana Virubova, excessivamente animada. Bem, só temos que achar esse, respondeu Maria, sorrindo e dando tapinhas no ombro da dama de companhia. Você tem a ossatura grande, bem construída, é alta e forte. Isso faz parte da sua beleza. Mas tem certeza de que não sobrou nenhum outro vestido lá em cima? São todos de inverno. Quando criança, diziam que Masha era como um dos anjos de Botticelli, rechonchuda, grande, forte. A força física da minha irmã claramente veio do nosso avô Alexander, o Colosso. Claro que nenhuma garota quer ser um colosso, fisicamente. Mas minha irmã é linda e sabe disso. Aliás, Masha adora fazer demonstrações de sua
de sua força, às vezes levantando nossos tutores do chão. Pobre meu senhor Gilead, ele era o que sofria mais, pego de surpresa pelas costas e erguido com facilidade, geralmente derrubando seus pertences ao chão no processo. Nós morríamos de rir, até que por fim ele nos ameaçou com cortes de nota, e foi o fim da brincadeira. Enquanto eu reviro freneticamente os cabideiros, Masha não fica arrasada nem um pouco com o problema. Sabe que as costureiras e a modista acabarão por dar um jeito. Elas escolhem outro e vão enfiando em Masha. Decido deixar para resolver o meu depois, e junto com Anya e Olha, rodeamos Masha. Vamos ficando um pouco preocupadas à medida que os vestidos são provados e descartados. Mas Masha se olha no espelho calmamente. Ela ergue seus cabelos longos, castanho-alourados, com uma mão, enquanto com a outra abana a nuca com um leque. Eu a ajudo e pego o leque, abanando-a vigorosamente. Segurando o cabelo com as duas mãos, ela fala, nem um pouco esbaforida: vamos para o próximo. Por fim, ficou claro que Maria não cabia em nenhum vestido. Então, a própria modista separou 2 e pediu que Maria escolhesse um. Grã-princesa Maria Nikolaevna, creio que estes são os que têm mais chances de sucesso, mesmo com os muitos ajustes necessários, feitos às pressas, pensaram todas as mulheres, mas isso não disseram. Só a czarina sabiamente fez um comentário, usando o plural. Bem, confio em suas habilidades para deixar minhas filhas lindas. Não tenha receio, Vossa Majestade Imperial Alexandra Fyodorovna. Mal dormirei até que tenha acabado todos eles, especialmente o de vossa filha Maria Nikolaevna. Finalizou a mulher com voz firme. Jogou uma mecha de cabelo para trás. Seu coque estava desmontando. Prefiro que você durma e descanse o suficiente. Caso contrário, pode acabar furando seus dedos com agulhas, disse Alex. Maria levava tudo na esportiva. Escolheu o modelo que mais gostou dentre os 2. E no dia, como esperado, estava linda no modelo azul claro e sem qualquer defeito. Assim como as mais velhas, usava a gargantilha de pérolas que tinha ganhado no aniversário de 16 anos. Apenas Anastácia ainda não tinha a dela. Suas pérolas estavam soltas, guardadas primorosamente numa caixinha de prata forrada com veludo azul. Essas gargantilhas tinham uma história curiosa. Alex mandara o joalheiro real fazer um colar de pérolas para cada filha. Desmontara-o e ia presenteando as meninas em seus aniversários com uma pérola apenas. Por ocasião do 16º aniversário, as pérolas eram recolhidas e o colar montado novamente. Revelava-se como um presente muito especial. A czarina sempre procurava conduzir suas filhas ao aprendizado e à importância de se dar valor às coisas, especialmente porque as joias da Casa Imperial Romanov eram um tesouro avaliado no mínimo em 500 milhões de dólares. Nenhuma outra coleção de joias na Europa sequer se aproximava desta, seja em magnificência, esplendor ou grandiosidade. Na noite do jantar, muito felizes e belas, cada irmã entrou no salão de braços dados com um príncipe. Infelizmente, a pobre Maria tropeçou nos saltos altos. O baque forte e surdo fez Tatiana dar um pulo de susto, pois estava logo adiante de Maria. Virou-se assustada. — Masha, você está bem? De longe, o czar comentou, num gracejo. — Claro, tinha que ser nossa Masha, a gorducha.
Entretanto, ele próprio mais tarde escorregou no assoalho de parquet, absolutamente encerado e lustroso para a ocasião. Foi a vez de Anastácia apontar para o pai e rir sem parar, quase tanto quanto Maria havia rido da própria queda. É tudo culpa desse piso, respondeu Nick com bom humor e gracejou. Vou mandar arrancá-lo. O parquet era muito rico e sofisticado, entalhado em madeira nobre e maciça, formando lindos desenhos de mosaicos, e estava de fato um tanto escorregadio. Talvez por isso Mashenka tenha caído, para começo de conversa, papa, alardeou Anastácia. A força de natureza diante da qual era impossível ficar indiferente. Alguém tinha descrito a grã-princesa mais nova com tais palavras. A força da natureza era conhecida por aquele tipo de irreverência impensada, espontânea, carregada de um riso alto e claro, brincalhão. Enfim, para completar a lista de desastres, um dos romenos da comitiva entornou uma xícara de café. Quanto a Olga, embora aproveitasse o baile e a festa, estava meio aérea, prestando pouca atenção aos seus pares de dança. Se alguém a observasse melhor, veria seus olhos sonhadores mais tristes. A questão era o oficial Mitya, paciente de Olga na clínica, por quem a moça se apaixonara. Não era sua primeira paixão, mas nesse caso era diferente. Mitya deveria partir em breve, de volta à batalha pela segunda vez, tão logo recebesse alta. Inconsolável e aflita, Olga às vezes chorava escondida. Valentina Chebotariova, voluntária da Cruz Vermelha que trabalhava no anexo como enfermeira-chefe, tinha feito amizade com Olga, notando a falta de um sorriso realmente verdadeiro no rosto da amiga, perguntou: Você está triste por causa dos hóspedes romenos? Pois sabia de Mitya. E não era segredo que o príncipe romeno viera por causa da bela primogênita de Nicolai II. Mas Olga respondeu prontamente à amiga, com um aceno da mão e um sorriso: Oh, não há qualquer chance de casamento agora, não com uma guerra em curso. Apesar do sorriso, Olga tinha o sofrimento estampado no semblante, o que deixava Valentina bastante compungida. Olia já tinha se apaixonado várias vezes pelas pessoas erradas. Além do mais, Olga acrescentou: O príncipe Charles não é do meu agrado. O maior problema das 4 grã-princesas era não poder casar-se com oficiais. Olia sabe disso, mas, como minha irmã mesma diz, não controla o coração, e Mitya a venera como se fosse uma deusa. Pensava Anastácia calada. Oh, pode uma situação assim? Na clínica, após o trabalho, os dois ainda ficam a ler a mão um do outro, fazendo previsões. Mitya disse que Olia terá 12 filhos. Santo Deus! No último jantar oficial à comitiva romena, alisando o bigode muito bem feito, Nicolai lançava olhares de longe, reparando em suas filhas e bem ciente do que acontecia. As diabinhas, refletiu ele. Juntas, ótima. Podiam ser osso duro de roer. Alex já tinha dado o caso por encerrado, cansada de insistir nas regras de etiqueta e consciente de que as garotas não iam mudar de atitude. Então dedicou-se a conversas amenas com o casal romeno, até porque assim, talvez, eles não notassem o comportamento questionável das grã-princesas. Alex agradecia com gestos delicados da cabeça e sorrisos as mesuras recebidas.
tais como a indescritível maciez da carne de fazão e a qualidade incontestável do vinho. Por sua vez, a czarina tecia elogios ao penteado perfeito da visitante e comentava como o clima estivera agradável nos dias que passaram juntos. Mas isso tudo era em vão. Todos notavam, até mesmo os oficiais da guarda escalados para o jantar e as damas de companhia de Alex, que as 4 irmãs faziam de todo o possível para não se aproximar do príncipe Charles, que dirá entabular mais algum diálogo com o suposto candidato a pretendente de Olia. Lily-Den, dama tão próxima à czarina quanto o era Diana Virubova, olhava ansiosamente para a cena que se desenrolava, ainda nutrindo esperança de que houvesse algum casamento, pois tinha achado Charles encantador. O caso era que, assim como Olga não se entusiasmou nadinha por Charles, pensando em Mitya, lógico, o suposto pretendente de Olia só tinha olhos para Maria, com 17 anos e crescido o suficiente para atrair a afeição de Charles. Apesar de ser desastrada, Masha vinha conversando com cada vez menos com o dito cujo, desdenhando, de nariz empinado. Afinal, o suposto pretendente de Olia estava a fazer um papel muito feio cortejando-a, ao invés de dedicar-se a Olga. Afinal, mesmo sem saber que a futura noiva não queria se casar com ele, era dever do príncipe se comportar à altura e dar-lhe atenção. Naquela noite, como terminava a viagem, Charles se aproximou do czar e chegou a fazer uma proposta pela mão de sua terceira filha. Sem conseguir se conter, Nick riu com gosto bem-humorado. Meu caro Charles, minha terceira filha não passa de uma colegial. Sim, Vossa Alteza Imperial, compreendo que Maria só tem 17 anos. Mesmo assim, Nick o interrompeu, dando um tapa amistoso no ombro de Charles. De modo algum, Masha será conduzida ao altar no momento. E assim ficou. Tarde da noite, as 4 estavam reunidas, sós, em roupas de dormir, no quarto de Olga e Tatiana. Anastácia tinha se divertido imensamente com a situação das irmãs e do príncipe. Deitada de bruços na cama de Olga, o queixo apoiado nas mãos, ainda dava risada. Não é segredo que Papa deseja nos tornar as rainhas dos Balcãs. Olga comentou desolada. Ele sempre fala com alegria no assunto e ficaria extasiado em ver todas casadas com príncipes dos estados balcânicos. Mas não sei não. Bem, Charles acabou sem nenhuma noiva, concluiu Tatiana, que também achara pouco delicada a atitude do príncipe em relação a Olga e ainda pior ao propor enlace a Maria. Ele tinha o direito de escolher de todo modo, respondeu Olia, dando de ombros. Mas poderia ter sido mais gentil. Não somos mercadorias numa loja. Ele poderia ter pedido permissão ao Papa logo de uma vez e assim cortejaria Masha às claras, insistiu Tatiana. Isso podia. Eu não demonstrei interesse por ele desde o primeiro dia. Olga suspirou. Se fosse Mitya, teria pulado no pescoço dele, gritado que sim, sim, sim. Ai, ai, Olia. Tatiana soou preocupada. Masha fez coro. Você sabe que é impossível, Olia. As 4 ficaram quietas de repente, cada qual com seus pensamentos. Anastácia passeava os olhos pelo rosto das irmãs, absorvendo-lhes os sentimentos mudos. Embora ela mesma nunca tivesse se apaixonado, lamentava por causa das outras. Tanto Olia quanto Anya só se encantaram por nossos próprios oficiais. Ela sabia.
e isso só trouxe sofrimento. Olga foi a primeira a falar novamente. Até parece que me casarei por casar. Papa pode aprovar um casamento morganático, disse Olga cruzando os braços. Quando a guerra acabar, digo, acrescentou Tristonha. O casamento morganático com alguém de fora da esfera real só poderia ocorrer se o czar o permitisse, mediante decreto. Pouco antes de Mitya se ferir gravemente e ser mandado de volta à Rússia pela segunda vez, Olha recebera uma carta dele. A moça tinha se posto a dançar e a pular e a jogar suas coisas para cima. Será possível ter um ataque do coração aos 20 anos? Ela perguntava, rindo. As garotas riram junto, felizes por vê-la assim, quanto aos pais estavam bem cientes dos sentimentos de sua filha mais velha. Nick não dava muita atenção. Olga é sentimental demais. Isso passa, assim como passaram os outros amores dela. É só mais uma paixonite. A czarina tentava se convencer disso e dar leveza ao assunto, mas armazenava muitas preocupações. Sim, Olga era toda coração. Não se casaria se não fosse por amor. E já tinha recusado não apenas o pobre Charles, mas vários outros. E se as 4 quisessem assumir o casamento morganático? Isso seria um grande problema que privaria o império de fazer boas alianças. Alex recordou quando a velha princesa Vladimir a abordou, sem mais nem menos, sugerindo que seu filho, Boris, poderia vir a ser um excelente marido para Olga. A czarina negou veementemente. Boris tinha 38 anos e ainda por cima lhe faltava boa fama. Enfurecida, Alex descartou a sugestão e nem mesmo comunicou o fato à filha. Aquilo remetia a outro pretendente desastroso, o grão-príncipe Dmitri Pavlovich, filho do grão-príncipe Pavel Alexandrovich da Rússia e primo em primeiro grau de Nick. Por um bom tempo foi cogitado como futuro marido de Olga. Ela parecia gostar dele e todos na família o apreciavam. De repente, porém, o grão-príncipe terminou envolvido com má companhia, bebendo e mostrando-se sem nenhum caráter, conforme Alex definiu. Em segredo, todas as garotas imaginavam que o casamento morganático era a solução e acabariam por ocorrer. Quando a guerra acabar, talvez Papa e Mama acabem admitindo que nós seremos mais felizes permanecendo na Rússia e desposando felizes oficiais de alta patente ao invés de nos tornarmos rainhas de Balcãs, comentou Olga. Só o tempo diria. Tatiana olhou para a irmã, a quem queria bem apaixonadamente. Entendia perfeitamente os motivos de Olga. Não falou nada, mas pensou. Malama voltara a Petrogrado. Numa carta ao czar que estava no Stavka, Alex confidenciou ao esposo sobre a volta de Malama, por quem tinha muito carinho. Dmitri Malama era oficial da cavalaria imperial da Rússia, mas não trouxera boas notícias. O pequeno Malama tem mais jeito de homem agora, mas ainda é um menino, escreveu. Nick, ele já não pertence a nenhum regimento. Alexandra estava pesarosa e preocupada. Muitos dos regimentos de cavalaria russos haviam sido dizimados, e esse era o caso do de Malama, reduzido a quase nada no leste da Prússia. A consternação também era por causa de Tatiana. A garota nutria profunda afeição por Malama. Em setembro de 1914, ele dera a Tatiana um bulldog francês, que ela chamou de Órtipo. O cavalo que Malama montara em seu regimento
também se chamava Órtipo. Sem ter um regimento de cavalaria para onde ser transferido, nomeei Malama como o escudeiro da corte aqui em Tsarskoye-Seló. Você sabe bem, querido Nick, que sua filha Anya lhe tem apreço, sendo mútuo o sentimento. Além disso, não é a primeira vez que Virubova e Liliden afirmam que Tatiana anseia por amigos de sua idade, sonhando como, no mundo ideal, eles poderiam fazer parte de sua vida. Oh, pobre criança, disse Lily. A alta posição de Anya e o desgosto que você nutre pela sociedade. Alex restringem a vida social das meninas. Bem, eu sei disso, mas a sociedade não irá lhes acrescentar nada. Assim que Dmitry Malama assumiu um novo posto em Tsarskoye-Seló, Alex o convidou para um chá em companhia das filhas. Alguns oficiais da guarda do palácio e suas damas não viam o rapaz há 1 ano e meio. Ele daria um perfeito genro, Nick, e um perfeito marido para nossa Anya, escreveu ainda Alex inconsolável. Porque os príncipes estrangeiros não são tão encantadores. Que lástima! Por isso deixei que Anya se relacionasse com Malama se quiser. Mas ela não quis, diferente de Olga, que não fazia segredo de seus sentimentos. Tatiana era totalmente reservada, ficou séria, forte e calada no chá, e jamais comentou sobre seus sentimentos em relação ao oficial, a ninguém. Nem pessoalmente, nem em diário, nem em carta. Era justamente por isso que o segredo dela se mostrava. Tatiana ainda amava Malama, mas sabia ser impossível, e o afeto pelo oficial era dedicado à pequena Órtipo, correndo como louca pelo palácio, junto com o cachorrinho de Anastácia, Vibzig. Órtipo fazia Tatiana rir. Seres humanos não tinham tanto poder. Além do mais, havia Alexander. Antes da guerra, o rei sérvio Piotr mandou comunicar ao czar que desejava uma das grandes princesas como noiva de seu filho mais novo, o príncipe Alexander. Nikolai avisou que já prometera deixar as filhas decidirem com quem se casar, mas notou que Alexander olhava para Tatiana, e as negociações começaram. Começaram e se interromperam por causa da guerra. Mas durante todo o período a moça trocou muitas cartas com o príncipe, mais por um senso de amizade do que por amor. Se fosse por amor, escolheria Malama, ou, naquele momento, Volodya, paciente da clínica por quem se apaixonara. Vladimir Kiknadze, ou Volodya, tinha provocado forte impressão na segunda grã-princesa desde o início. Como suas irmãs, Tatiana era estranha e ingênua, mas tinha o pé no chão, mais que suas irmãs. Sabia que Volodya era uma companhia passageira, apenas um amigo da Grande Guerra da Europa, que podia sobreviver ou não. Fosse como fosse, nenhuma delas seria realmente uma rainha dos Balcãs.